Boa tarde, boa noite, ou bom dia. Meu nome é André Luiz de Oliveira, sou aluno do primeiro ano do AD, Meio Ambiente. Vamos falar sobre o trabalho de História. O tema é Cultura Medieval. Os integrantes do grupo é Cão de Oliveira Lopes, Igor Rafael Alves Ferreiro, João Vitor Ribeiro Silva. A cultura medieval ela teve início, seu desenvolvimento no século XI e XII. A cultura medieval ela teve influência da Igreja Católica sobre as culturas greco-romanas e germânicas. A cultura medieval ela é teocêntrica. Tudo que tem na cultura medieval ela leva ao teocentrismo, que é o Deus como centro. Na música tem o teocentrismo. Na arquitetura tem o teocentrismo. Praticamente tudo na cultura medieval tem teocentrismo. A Igreja Católica ela tem um grande poder político, econômico e social. Então, ela influenciava a cultura medieval e também na educação. Ela que cuidava na parte da educação. Ela ensinava para as pessoas da nobreza sobre os ensinos religiosos, sobre que tudo que acontecia era Deus, acontecia uma coisa boa era Deus, acontecia uma coisa ruim era Deus. Deus era o centro de tudo. E uma coisa muito importante na Idade Média, na cultura medieval agora, Idade Média, era que a Idade Média era conhecida como Idade das Trevas. Por quê? Porque os renascentistas diziam que por causa da igreja, da religião, que não teve grandes avanços naquela época, mas na verdade teve grandes avanços, como na arquitetura, na arquitetura, educação, entre outros. Ciência medieval. A produção científica da cultura medieval pouco se desenvolveu naquele período. Um dos maiores motivos foi o impedimento da Igreja para a realização de experimentos. No período áureo da filosofia escolástica, a ciência teve algum avanço com Roger Bacon, o Doutor Admirável, e Guilherme de Ockham. Os dois cientistas eram religiosos e, por causa de seus estudos, sofreram perseguições por parte da Igreja. Além de Roger e Guilherme, outros nomes também se destacaram na ciência durante o período medieval, os quais foram Alberto Magno e São Tomás de Aquino. Sobre a arte medieval. Pela arte medieval, ela tinha grande importância para passar os ensinos religiosos para a sociedade que não sabia ler nem escrever. Então era pela arte que se passava os ensinos religiosos. A arte medieval ela foi definida por dois estilos, o estilo românico e o estilo gótico. O estilo românico ele surgiu no século XI, na Alta Idade Média. O termo românico, por causa teve influência do Império Romano sobre o seu desenvolvimento. E na arquitetura românica eram feitos em campos na área urbana. Eram feitos de pedras, tinham paredes grossas, tinham poucas janelas, pouca iluminação e no seu interior usavam abóbadas. E também tinham horizontalidade, não eram muito altas. Na pintura quanto a românica quanto a gótica, se pintavam personagens bíblicos. E também a diferença é que na românica usavam cores vivas e fortes e também a deformação e o colorismo. Na gótica tinha luz dourada atrás dos personagens e também na cabeça do personagem atrás, e também tentava transmitir o naturalismo e o simbolismo. As esculturas românica e gótica eram na parte exterior, eram personagens bíblicos e monstros. O termo gótico vem de Godos, que o renascentista Diogo Vasari fez no século XV, fazendo uma comparação pejorativa a esse estilo de arte. A arquitetura gótica ela era feita na área urbana e com a evolução dos cálculos foi possível usar a geometria. Então foi possível ter paredes finas e leves, com janelas grandes e com vidros coloridos e muita iluminação e com alta verticalidade. Foi possível perceber que tudo levava ao teocentrismo para os ensinos religiosos para a sociedade. Então muito obrigado e tchau. Música medieval. Na Idade Média, que foi entre o século X ao XV, a música esteve ligada principalmente à religião, o cristianismo e a Igreja Católica. E os principais temas estiveram relacionados às passagens bíblicas, à vida de santos, às rezas e às orientações religiosas. Essas músicas eram tocadas em igrejas durante as missas.
nos mosteiros, que eram onde os monges cantavam, e não haviam apenas as músicas religiosas, pois haviam também as músicas laicas. As músicas laicas eram as músicas que eram principalmente tocadas em festas de castelos e em ruas, e também eram tocadas em tavernas, que eram espécies de bares. E os principais gêneros musicais na época medieval eram o moteto e as missas. E os principais compositores daquela época medieval se chamavam Perotin e Leone. E os principais instrumentos que eram utilizados naquelas épocas eram o rebeca, a flauta e o órgão. Oi, meu nome é João Victor Ribeiro Silva, e quando falamos de cultura alimentar, cada região da Europa tem a sua, porque o clima muda e a oferta de alimentos também. A expressão cultura medieval refere-se ao conjunto de hábitos alimentares, e métodos, técnicas, o processo utilizado para preparar, conservar, apresentar o alimento. Várias culturas europeias durante a Idade Média. O pão era um alimento básico, seguido por outros alimentos, fabricados a partir de cereais, como o mingau e as massas. A carne era mais prestigiosa, mais cara que os grãos e os vegetais. A carne mais popular era o porco e o frango, enquanto a carne bovina, que existia um maior investimento em terras, era o menos comum. O transporte lento e a ineficiência técnica de preservação do alimento impediu o comércio de longa distância de muito alimento. Na maioria dos casos, somente os ricos, especialmente a nobreza, podiam adquirir os ingredientes importados, tais como especiarias. Os servos eram proibidos de comer carne, como de caça. Nem os servos nem os camponeses podiam caçar. Os camponeses comiam carne, às vezes em menor quantidade, porque era cara. Às vezes, o único bem da família possuía era um boi. Devido a esse fator, a cozinha dos nobres era mais propensa à influência estrangeira do que as pessoas mais pobres. Como cada nível social imitava o nível acima, as inovações resultantes do comércio internacional e das guerras estrangeiras gradualmente se espalharam através da classe média alta das cidades medievais. A literatura medieval começou no início da Idade Média e durou até o início do Renascimento, e foi marcada pelo trovadorismo. Começou na França no século XI e depois se espalhou para a Europa. Essa literatura se dividiu em poesia lírica, que fazia cantigas de amor, de amizade, e poesia satírica, que fazia cantigas de críticas sociais e escárnio, e eram conhecidos por profanos. Já as prosas eram histórias longas e retratavam histórias de cavaleiros que lutavam por honra. A prosa do trovadorismo foi marcada por livros como Dom Quixote e o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. No ano 1418 surgiu o humanismo, que era a passagem do trovadorismo para o classicismo, e terminou em 1527. As características do humanismo eram o antropocentrismo, o cientificismo, o modelo clássico e a valorização do corpo humano. Os principais livros do humanismo são O Alto da Visitação, O Velho da Horta, Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira. Concluindo, podemos perceber que a cultura medieval é caracterizada pela influência da Igreja Católica na cultura greco-romana e germânicas durante a Idade Média. Nesse contexto, entende-se como cultura todas as atividades relacionadas à educação, à ciência, à filosofia, à arquitetura e à música, entre outros elementos.